Você, o escolhido. Algo rachou e se abriu no reino espiritual antes mesmo de você clicar nesta mensagem. O céu já sabia o que cantaram fazer com você. O Altíssimo já espiou a trama. E agora é hora de você entender por que certas pessoas ficaram muito confortáveis cruzando linhas que nunca deveriam ter sido abordadas. Veja, o que fizeram foi calculado. Estudaram seus padrões. Observaram quão paciente você era. Observaram quão perdoador seu coração podia ser e usaram isso. Usaram sua própria bondade como arma contra você, porque pensaram que tinham você decifrado. Realmente pensaram que sabiam tudo sobre você. Mas é aqui que a comédia divina entra. Nunca souberam nem a metade. Nunca souberam da proteção que estava sobre sua vida. E tudo o que tentaram usar contra você está agora circulando de volta para destruí-los. Esta não é apenas uma mensagem, esta é uma revelação. E no momento em que você terminar de receber esta palavra, entenderá exatamente por que o inimigo enviou pessoas específicas para sua vida, para quebrá-lo. Porque essas pessoas se sentiram tão confortáveis desrespeitando você repetidamente, e porque o céu está agora acertando cada conta que você foi gracioso demais para lutar. A tempestade que criaram está agora engolindo-os inteiros, e você precisa ver isso claramente para poder finalmente liberar o peso que tem carregado. Para que possa finalmente entender que a ousadia deles nunca foi sobre sua fraqueza. Foi sobre a cegueira deles para quem te protege. Mas preciso que fique comigo, porque o que estou prestes a revelar vai mais fundo do que traição de nível superficial. Há camadas nisso, e cada camada vai desbloquear algo em seu espírito que tem esperado para ser ativado. Antes de mostrar o quadro completo, deixe-me preparar o cenário, porque esta história tem um começo que você pode ter esquecido. Houve um tempo em que você apareceu para alguém de maneiras que ninguém mais faria. Houve um momento, talvez anos atrás, quando essa pessoa estava no seu nível mais baixo, quando todos os outros a tinham descartado, quando a própria família dela pode ter desistido dela, e lá estava você, respirando vida nela, falando palavras de encorajamento, quando nem conseguiam se olhar no espelho, defendendo-os para pessoas que tinham todo o direito de condená-los. Essa é a versão de você que existia antes de tudo ficar distorcido. Lembre-se dessa pessoa, porque entender quem você era para eles é crucial para entender por que o que fizeram foi tão mal. Você era o defensor deles quando não tinha ninguém ao seu lado. Viu potencial neles quando não conseguiam ver em si mesmos. E como um poeta liberando pombas brancas com cada palavra, você falou vida nas situações mortas deles. Fez com que se sentissem vivos novamente. Fez com que acreditassem novamente. E em algum lugar nesse processo, você mostrou a eles exatamente quanta capacidade tinha para o amor, para a lealdade, para o sacrifício. E em vez de honrar essa revelação, arquivaram-na como inteligência para ser usada contra você mais tarde. Deixe-me pintar o quadro do que realmente aconteceu nos bastidores. Havia alguém em sua vida que viu seu coração macio e o confundiu com estupidez. Observaram você perdoar quando a maioria das pessoas teria ido embora. Notaram como você dava segundas chances como se tivesse um suprimento ilimitado. E em algum lugar em sua mente distorcida, tomaram uma decisão. Decidiram que, porque você era tão perdoador, poderiam fazer o que quisessem. Poderiam cruzar qualquer linha que sentissem vontade de cruzar. Poderiam violar qualquer limite que lhes agradasse. E então apenas pediriam desculpas, trariam algumas flores, diriam algumas palavras doces e tudo voltaria ao normal. Essa era a jogada. Essa era toda a estratégia deles. Descobriram cedo que seu amor era real, sua lealdade era sólida, seu coração era puro. E em vez de honrar isso, exploraram. Essa pessoa ficou bêbada em um poder que nunca foi dela para segurar. Cada vez que cruzavam uma linha e você deixava passar, o ego deles inflava um pouco mais. Cada vez que violavam sua confiança e você tentava resolver, ficavam mais arrogantes. Começaram a testar você, empurrando limites, vendo até onde podiam ir antes que você estourasse. E quando você não estourou, ficaram ainda mais ousados. Começaram a se mover de forma imprudente, começaram a pensar que eram intocáveis, como se as regras não se aplicassem a eles quando se tratava de você. Como uma criança testando limites com um pai paciente, continuaram empurrando. Mas, ao contrário de uma criança que eventualmente aprende, essa pessoa desenvolveu um vício na violação em si. E a parte louca, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não era alguém que acidentalmente te machucou.
Não era alguém que cometeu erros por ignorância. Não, isso foi planejado, antes mesmo de fazerem certas coisas. Já tinham o pedido de desculpas ensaiado. Já sabiam que estavam prestes a violar você. Já calcularam como suavizariam as coisas depois. Essa é a parte que corta fundo quando você finalmente percebe. Não foram apenas descuidados, foram estratégicos. Literalmente planejaram o desrespeito. E aqui está o que preciso que você pegue, porque este detalhe é importante para o que está por vir mais tarde. Eles falavam isso em voz alta para outros antes de fazer. Realmente diziam às pessoas: sim, eu sei que isso vai deixá-los chateados, mas e daí? Eu conserto depois. Essa confissão para testemunhas vai ser a ruína deles. Lembre-se disso. Mas espere, fica pior antes de ficar melhor. E eu prometo a você, fica melhor. De fato, fica glorioso, mas você precisa ver o escopo total do que estava operando contra você, para poder apreciar a magnitude da sua vitória. Essa pessoa não operou sozinha. Veja, havia outro jogador no fundo, alguém que você pode nem ter suspeitado. Alguém que estava puxando cordas, alimentando informações, mexendo o caldeirão. Essa pessoa se posicionou como uma parte neutra, como um mediador, como alguém que só queria que todos se dessem bem. Mas o tempo todo tinham uma agenda oculta. Tinham motivos gotejando inveja. Queriam ver você cair. Queriam assistir sua situação desmoronar. E estavam usando aquela primeira pessoa como uma ferramenta para fazer acontecer. Esse mediador falso estava obcecado por você de maneiras que você nem conseguia imaginar. Quando não havia nada acontecendo, quando tudo estava pacífico, eles se aproximavam da pessoa próxima a você e começavam a fazer perguntas, cavando, sondando, criando problemas onde não existiam. Esse mediador falso ia por aí fazendo perguntas sobre você, cavando informações, tentando encontrar qualquer coisa que pudessem distorcer. E, quando não conseguiam encontrar sujeira real, começaram a fabricá-la. Pegaram pequenos pedaços de verdade e os dobraram até que se tornassem mentiras. Inverteram histórias, alteraram fatos, colocaram palavras na sua boca que você nunca disse. E então espalharam, fizeram fofoca, plantaram sementes de dúvida na mente das pessoas sobre você. Fizeram você parecer o problema quando o tempo todo eram eles orquestrando o caos. Mas aqui está a coisa que você precisa entender sobre essa pessoa. A obsessão deles por você não era aleatória. Estavam correndo para obter informações sobre você. Se alguém ligasse para eles no meio da noite, dizendo que tinha fofoca sobre você, essa pessoa estaria no carro em 2 segundos. Era quão famintos estavam pela sua queda. O objetivo era simples. Queriam que você colapsasse. Queriam te empurrar tão longe que você finalmente explodisse. E quando você fizesse, apontariam e diriam: viu? Eu te disse. Olhe para eles. São instáveis. São o problema. Essa era a armadilha. Queriam provocar você para se tornar o vilão em uma história onde você era, na verdade, a vítima. Queriam que você se autodestruísse, enquanto eles sentavam parecendo inocentes. Queriam te enviar no que só posso descrever como uma missão kamikaze, onde você estaria tão acionado pelas mentiras, tão provocado pela manipulação, que faria algo drástico, algo que te desacreditaria para sempre, algo para o qual pudessem apontar e dizer: viu? Dissemos a todos que eram loucos. E isso não eram apenas 2 pessoas. Havia toda uma colaboração, uma pequena rede de odiadores que decidiram combinar forças contra você. Se reuniam e falavam sobre você, comparavam anotações, tramavam como te derrubar. Cada um trazia algo para a mesa. Um tinha acesso a certas informações, outro tinha influência sobre a pessoa mais próxima de você, outro estava disposto a fazer o trabalho sujo de espalhar rumores. Juntos, pensaram que estavam construindo um caso hermético contra você. Pensaram que se vozes suficientes contassem a mesma mentira, ela se tornaria verdade. Pensaram que se mantivessem a pressão por tempo suficiente, você quebraria. Havia pelo menos 3 deles, talvez 4, talvez mais, todos fingindo ter conhecimento sobre você que não tinham, todos agindo como se tivessem algum insight profundo sobre seu caráter, todos colaborando para criar uma narrativa que foi projetada para te destruir. Deixe-me contar algo sobre essa colaboração que fará seu espírito gritar quando ouvir. Essas pessoas tinham papéis diferentes. O mediador falso era o cérebro. Tinham pelo menos outros 2 se curvando a eles, seguindo sua liderança, confiando na sua chamada sabedoria. Um deles estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, um verdadeiro oportunista sem bússola moral. Outro estava apenas faminto por caos. Excitavam-se com o drama, e juntos formaram essa aliança profana contra você. Se reuniam, comparavam anotações e estrategizavam seu próximo movimento. Como se fosse um jogo,
como se sua vida fosse entretenimento para eles, como se sua dor fosse algo a ser fabricado para a diversão deles. Mas aqui está o que nenhum deles considerou em sua pequena estratégia: o fator Deus. Estavam tão ocupados calculando seus padrões, estudando seu comportamento, explorando sua bondade, que esqueceram um detalhe crucial. O céu tem favoritos, e você acontece de ser um deles. Essa proteção sobre sua vida não é algo que você ganhou, é algo que você carrega simplesmente por causa de quem você é. Você foi escolhido antes de dar seu primeiro suspiro, foi marcado antes mesmo de entender o que isso significava. E cada ataque que vem contra você tem que passar pela autorização divina primeiro. E adivinhe? A autorização foi negada. A maior parte do que jogaram em você nem chegou até você. As maldições que tentaram enviar foram devolvidas ao remetente. As armadilhas que prepararam acabaram pegando eles em vez disso. A confusão que tentaram criar em sua vida voltou como bumerangue para suas próprias casas, e agora estão vivendo na bagunça que fabricaram para você. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao meio da história, para a parte onde as coisas pareciam mais escuras, porque entender essa estação é essencial para apreciar esta vitória. Houve um tempo durante tudo isso em que você não conseguia dormir, quando a ansiedade estava te consumindo, quando sentia que estava quebrando lentamente e nem conseguia explicar por quê. Isso não foi aleatório, isso foi guerra espiritual se manifestando no físico. Os ataques que estavam enviando foram projetados para perturbar seu descanso, roubar sua paz, fazer você questionar sua própria sanidade. Você pode até ter começado a desenvolver inseguranças durante essa estação, questionando seu valor, perguntando-se o que fez de errado, perguntando-se por que alguém que deveria te amar poderia te tratar dessa maneira. E aqui está a parte mais distorcida. Eles sabiam que estavam fazendo isso com você, aquele mediador falso. Queriam você sobrecarregado de dor, queriam você se afogando em perda, queriam você tão consumido por luto e confusão que não conseguisse funcionar, porque enquanto você estivesse lutando, sentiam que estavam ganhando. Sua luta era a satisfação deles, sua dor era o prazer deles. Tinham criado um ambiente projetado para te quebrar mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Alguns de vocês, lendo isso agora, podem ter realmente ficado doentes durante essa estação. Seu corpo começou a responder ao estresse, sua saúde começou a declinar. E isso não foi coincidência. Esse era o objetivo o tempo todo. Mas algo aconteceu que não anteciparam. Algo mudou que não puderam controlar. Você começou a acordar. Pouco a pouco, a clareza começou a chegar até você. Talvez tenha acontecido no meio da noite, durante um daqueles momentos sem dormir. Talvez tenha acontecido durante um momento quieto de reflexão, mas algo clicou. Você começou a ver padrões que não tinha notado antes. Começou a conectar pontos que tinham sido invisíveis. Começou a confiar na sua intuição novamente, depois de passar tanto tempo duvidando de si mesmo. E uma vez que começou a acordar, não pôde voltar a dormir. O nevoeiro que estava cobrindo seus olhos começou a levantar, e você começou a ver essas pessoas exatamente como eram. Esse despertar os assustou, porque todo o plano deles dependia de você permanecer cego, dependia de você nunca descobrir a conexão entre essas pessoas, dependia de você continuar dando o benefício da dúvida, quando a dúvida era um luxo que não podia pagar. Mas uma vez que seus olhos se abriram, tudo mudou. Você parou de ser o alvo fácil que pensavam que era, parou de responder da maneira que esperavam que respondesse, parou de jogar nas manipulações deles e não sabiam o que fazer com essa nova versão de você. Deixe-me detalhar o que está acontecendo com eles agora, porque você precisa ver isso. Aquela pessoa que continuava cruzando linhas, aquela que pensava que poderia continuar violando seus limites e se safar, está chorando atrás de uma máscara agora. Por fora, podem ainda parecer compostos, mas internamente estão desmoronando. A realidade finalmente os alcançou. Estão começando a perceber que a pessoa que realmente os apoiava era a mesma pessoa que trataram como lixo. Estão vendo agora que todas aquelas pessoas que escolheram em vez de você, na verdade não se importam com eles. E aquele mediador falso que estava inflando o ego deles, estão começando a ver através da manipulação. Tem perguntas agora. Grandes perguntas. E essas perguntas estão prestes a começar uma guerra. O mediador falso está em pânico. Tudo o que construíram seu esquema está desmoronando. As mentiras que contaram estão se desfazendo. As pessoas estão começando a comparar anotações e perceber que as histórias não batem. Os colaboradores que se curvaram a eles estão agora questionando sua lealdade. E há problemas legais se formando, papelada com a qual nunca esperaram lidar, situações que pensavam ter sob controle que agora estão completamente fora de seu alcance.
Estão encurralados, presos pela própria teia. Algum tipo de documentação fraudulenta pode estar envolvida. Recibos falsos, registros alterados, coisas que criaram para construir um caso contra você, que agora tem carimbos de data e hora e inconsistências que não batem. Pensavam que eram tão espertos. Agora sua inteligência é seu indiciamento. E toda aquela rede de odiadores estão se voltando uns contra os outros, porque é isso que acontece quando esquemas desmoronam. Todo mundo começa a procurar alguém para culpar. Todo mundo começa a tentar se proteger. A unidade que tinham quando estavam vindo atrás de você está se dissolvendo em caos, agora que a pressão está sobre eles. Estão lutando entre si, expondo uns aos outros, revelando segredos que deveriam permanecer enterrados. Um deles está prestes a perder o acesso a algo que era sua principal fonte de renda. Um ganha-pão diário que só existia porque outra pessoa permitiu que fizessem parte disso. Isso está prestes a ser cortado. Outro pode realmente perder seus filhos por trás disso. Não metaforicamente, literalmente. O que quer que tenham feito é tão sério que a custódia agora está em questão. Esta é a justiça divina fazendo o que a justiça divina faz. Esta é a colheita chegando para cada semente que plantaram contra você. E você não tem que levantar um dedo. Não tem que buscar vingança. Não tem que provar nada a ninguém. O céu está lutando esta batalha enquanto você descansa. Mas deixe-me contar algo que pode te surpreender. Parte desta justiça divina envolve exposição em maneiras que você não poderia ter orquestrado sozinho. Lembra como eu disse que eles falaram em voz alta para outros sobre o que estavam planejando fazer com você? Lembra como eu disse que essa confissão seria a ruína deles? Bem, essas testemunhas estão falando agora. Pessoas que estavam na sala quando discutiram você estão começando a se sentir condenadas. Algumas delas estão entrando em contato com outras. Algumas delas estão escrevendo coisas. Algumas delas estão prontas para contar tudo, porque não querem ser associadas com o que essas pessoas fizeram. As próprias bocas em que confiaram com seus esquemas são agora as bocas que irão expô-los. E aqui está outra coisa que está se formando. Aquela pessoa que era mais próxima de você, aquela que foi manipulada a ter fidelidade às pessoas erradas, está pronta para explodir. Não em você, nas pessoas que a enganaram. Tem perguntas que querem fazer. Estão prontos para confrontar o mediador falso e todos que estavam envolvidos. Querem falar sobre a manipulação. Querem falar sobre a sedução de serem feitos sentir importantes por pessoas que estavam apenas usando-os. Querem falar sobre cada mentira que foram alimentados. E não se importam mais em manter a paz. Estão prontos para enfurecer. Posso ver algo sendo orquestrado agora mesmo. Algo que vai trazer todas essas pessoas para a mesma sala ao mesmo tempo. E quando perceberem que todos que deveriam estar operando em segredo estão agora expostos na frente uns dos outros, quando perceberem que todas as suas alianças privadas são agora conhecimento público, o caos está prestes a entrar em erupção. O mediador falso vai se encontrar enfrentando perguntas de todas as direções. E ao contrário de antes, quando podiam tecer histórias e controlar narrativas, não serão capazes de manipular seu caminho para fora desta. Muitas pessoas sabem muitos pedaços da verdade. Alguém está prestes a ser atraído para uma conversa para a qual não estava preparado. Vão pensar que estão caminhando para boas notícias. Vão pensar que algo positivo está prestes a acontecer, mas será fumaça e espelhos, porque a agenda real é o confronto. A agenda real é a responsabilidade. E quando perceberem o que está acontecendo, vão querer lutar fisicamente, emocionalmente, de todo jeito. Mas é tarde demais para lutar para sair de algo que passaram tanto tempo construindo contra si mesmos. Mas deixe-me falar sobre algo que ainda pode estar pesado no seu coração. A traição cortou fundo. Mesmo que você esteja vendo o karma trabalhar agora, a ferida ainda está lá, porque não foram apenas pessoas aleatórias que te machucaram. Foi alguém com quem você realmente se importava. Alguém que você defendeu, alguém em quem você investiu, alguém em quem você acreditou, quando talvez ninguém mais acreditasse. E assistir essa pessoa escolher a destruição em vez de você, assistir eles terem fidelidade a pessoas que claramente não tinham o melhor interesse deles no coração, isso deixa uma marca que leva tempo para curar. Aqui está o que preciso que você entenda. A escolha deles de seguir o caminho errado nunca foi sobre o seu valor, foi sobre a visão deles. Não conseguiam ver claramente, eram ingênuos, foram manipulados por pessoas que sabiam como massagear o ego deles e brincar com suas emoções. Aquele mediador falso entrou, agindo como se tivesse sabedoria, agindo como se pudesse ver coisas que ninguém mais podia ver. E a pessoa que deveria ter sido leal a você teve a cabeça cheia de lixo. Foram convencidos de que sua fidelidade deveria estar em outro lugar.
Foram inflamados a acreditar que estavam fazendo movimentos de poder, quando na verdade estavam sendo usados como ferramenta. Alguém estava impulsionando-os, fazendo-os se sentir como realeza, fazendo-os se sentir como o rei ou a rainha de algo, mas era tudo manipulação projetada para afastá-los de você. E agora estão acordando. O nevoeiro está levantando. Estão começando a perceber que queimaram uma ponte com alguém que realmente os amava, alguém que era realmente real, alguém que realmente queria vê-los vencer. E essa percepção está batendo como uma tonelada de tijolos. Não podem desver agora. Não podem fingir que não sabem. A culpa é esmagadora. O arrependimento é sufocante. E não há nada que possam fazer para reverter o tempo e fazer escolhas diferentes. Mas essa é a jornada deles para caminhar. Sua jornada é diferente. Sua jornada é sobre reconhecer que você caminhou pelo fogo e saiu refinado em vez de destruído. Esta não é uma história de vítima. Esta é uma história de vitória. E o protagonista não é indefeso. O protagonista é poderoso. O protagonista é você. E você precisa parar de se ver através da lente do que fizeram com você e começar a se ver através da lente do que você sobreviveu, o que superou, o que conquistou. Simplesmente por ainda estar aqui, ainda de pé, ainda respirando, ainda acreditando. Deixe-me dizer quem você realmente é, já que passaram tanto tempo tentando te definir pelas mentiras deles. Você é alguém que tem a capacidade de amar tão profundamente que ameaça pessoas que não sabem o que fazer com esse tipo de devoção. Você é alguém que carrega tanta luz que forças sombrias têm que estrategizar em grupos apenas para tentar te ofuscar. Você é alguém cujo potencial é tão óbvio que pessoas invejosas podem vê-lo, mesmo quando você não pode. E você é alguém cuja proteção é tão pesada que conspirações inteiras podem se formar contra você e ainda falhar em te derrubar. Isso não é fraqueza, isso não é ser vítima, isso é ser um alvo, porque você é uma ameaça. E a única razão pela qual você se tornou um alvo é porque olharam para o seu futuro e ficaram com medo. Viram para onde você estava indo e sabiam que se você chegasse lá, seria intocável. Então, tentaram te parar antes que você chegasse. Tentaram te derrubar antes que pudesse correr. Tentaram te silenciar antes que pudesse falar. E cada tentativa única falhou. Agora, deixe-me dizer o que está à frente para você, porque esta história não termina com o que fizeram. Tudo o que tentaram destruir está sendo reconstruído. Tudo o que tentaram atrasar está sendo acelerado. Cada oportunidade que tentaram bloquear está agora chegando com força. O universo está te compensando pelo tempo que foi roubado. A energia que foi drenada, a paz que foi perturbada. Você está prestes a entrar em uma estação onde as coisas apenas começam a funcionar a seu favor. Portas que estavam trancadas estão se abrindo. Recursos que estavam indisponíveis estão aparecendo. Pessoas que são realmente por você estão sendo atraídas para o seu círculo. Não pessoas que querem te usar, não pessoas que veem sua bondade como fraqueza, mas pessoas que reconhecem seu valor e querem protegê-lo. E aqui está a bela ironia. As mesmas pessoas que tentaram te fazer lutar vão assistir você florescer. Vão ver a própria coisa que tentaram matar, ganhar vida e prosperar. Queriam você sobrecarregado e quebrado. Em vez disso, você está prestes a ficar mais alto do que nunca ficou. Queriam você silenciado e deixado de lado. Em vez disso, sua voz está prestes a alcançar lugares que nunca alcançou antes. Queriam que você perdesse tudo. Em vez disso, você está prestes a ganhar mais do que jamais imaginou. E não há nada que possam fazer para parar isso, porque a estação mudou, a maré virou, e você não está mais na posição em que estava quando começaram os ataques. É assim que a justiça divina opera. Ela não apenas te defende, ela te promove. Ela não apenas para o ataque, ela te eleva além do alcance de ataques futuros. Quando o céu terminar de te vindicar, a lacuna entre você e seus inimigos será tão larga que eles nem conseguirão te ver de onde estão. Mas preciso te preparar para algo, porque esta próxima parte requer sua consciência. Enquanto você sobe, eles vão tentar novamente. Não com a mesma força que tinham antes, porque isso se foi, mas com desespero, com esforços de última hora, com tentativas desesperadas de te arrastar de volta para baixo. Alguém pode tentar ressuscitar dramas antigos. Alguém pode tentar inverter novas narrativas. Alguém pode tentar usar outras pessoas como representantes para chegar a você, porque não podem mais fazer isso eles mesmos. Um deles está tão desesperado que pode até tentar usar sistemas como armas contra você, registrando relatórios falsos, fazendo alegações que não têm base na realidade, tentando usar canais oficiais para te assediar, porque não podem mais fazer isso diretamente. Mas aqui está o que eles não entendem.
Essas armas vão sair pela culatra também. Os relatórios que registrarem serão investigados, e quando a verdade vier à tona, não será você quem parecerá mal, serão eles. Estão tão acostumados a poder manipular situações que não percebem que a estação mudou. O que costumava funcionar para eles não funciona mais. O favor que costumava estar nos esquemas deles foi levantado, e agora tudo que tocam vira cinzas. Fique inabalável, fique focado, fique na sua paz. Porque aqui está o que é diferente agora. Perderam o poder sobre você. Aquele controle emocional que costumavam ter, se foi. Aquela capacidade de te acionar em reações, morta. Aquele acesso que costumavam desfrutar, revogado. Estão operando a partir de um déficit agora. Não tem alavancagem, não tem informações internas, não tem elemento surpresa. Tudo o que tentarem daqui para frente será desajeitado e óbvio, e você verá chegando a 1 milha de distância. Sua intuição está mais afiada do que nunca esteve. Aquele discernimento que você duvidou antes, confie nele agora. Estava tentando te avisar o tempo todo. Estava tentando te mostrar quem as pessoas realmente eram. Estava tentando te proteger da dor que você acabou experimentando. E agora que aprendeu a ouvir, ele te guiará para longe de cada armadilha que prepararem. Deixe-me falar especificamente para aqueles de vocês que foram atingidos duramente pela percepção de que múltiplas pessoas estavam trabalhando contra vocês. Uma coisa é ter um inimigo, outra coisa é perceber que havia toda uma colaboração, que dói diferente, porque você começa a se perguntar como perdeu isso, como não viu que essas pessoas estavam conectadas, como não captou a conspiração acontecendo bem debaixo do seu nariz. Deixe-me te libertar dessa vergonha agora mesmo. Você não viu porque não é programado para operar dessa maneira. Sua mente não assume automaticamente que as pessoas estão tramando contra você, porque você nunca tramaria contra ninguém. Você não gasta seu tempo calculando como derrubar os outros, porque isso não está no seu espírito. Então, quando alguém faz isso com você, leva mais tempo para reconhecer, porque é tão estranho a quem você é. Isso não é uma falha. Isso é, na verdade, um sinal da sua pureza. E agora que seus olhos estão abertos, você não perderá os sinais novamente. Reconhecerá os padrões. Pegará as conversas codificadas. Notará quando alguém estiver fazendo perguntas demais. Sentirá a mudança de energia quando estiver sendo discutido pelas costas. Tudo o que te pegou de surpresa antes, agora acionará seu sistema de alarme interno. Você foi atualizado. Seu software espiritual foi atualizado. E a versão de você que caminha para frente a partir deste momento não é a mesma versão que conseguiram manipular antes. O despertar já aconteceu. A torre já caiu. O caos já se dissipou. O que resta agora é a reconstrução. E desta vez, você está construindo com sabedoria. Desta vez, está construindo com limites. Desta vez, está construindo com um entendimento claro de quem merece acesso à sua vida e quem precisa ficar fora dos portões. Alguns de vocês precisam ouvir esta parte especialmente. Há alguém que vai tentar voltar. Alguém de toda essa situação que vai estender a mão. Talvez já tenham feito. Talvez estejam criando coragem. Mas estão vindo com um pedido de desculpas. Um grande. Têm muito a dizer e não se importam com quem sabe sobre isso. Estão prontos para expor, prontos para revelar, prontos para contar tudo o que aconteceu nos bastidores. Querem falar sobre como foram seduzidos para a aliança errada. Querem falar sobre a manipulação em que caíram. Querem nomear nomes e dar detalhes. Parte de você pode querer essa validação. Parte de você pode querer ouvi-los admitir o que fizeram. E isso é compreensível. Mas não deixe a confissão deles se tornar seu novo emaranhado. Receba o pedido de desculpa se vier. Deixe que digam o que precisam dizer, mas não deixe que isso te puxe de volta para um ciclo do qual você já escapou. O despertar deles não requer seu envolvimento. A cura deles não precisa da sua participação. Você pode reconhecer o crescimento deles à distância, enquanto continua a caminhar para frente em seu destino. Você já gastou tempo suficiente nesse capítulo. Já deu energia suficiente a essa situação. Não precisa voltar e reviver isso só porque outra pessoa está finalmente pronta para lidar com isso. Deixe que lidem com isso por conta própria. Deixe que enfrentem as consequências de suas escolhas sem você lá para amortecer o golpe. Você foi o amortecedor deles por tempo demais. Você foi aquele que absorveu o impacto deles enquanto eles conseguiam sair ilesos. Não mais. Desta vez eles conseguem sentir o peso total do que escolheram. Porque aqui está a verdade real sobre tudo isso. Você nunca deveria ter ficado nessa situação. Essas pessoas nunca deveriam ter tido acesso permanente a você. Todo aquele capítulo foi projetado para te ensinar algo, para fortalecer algo em você, para ativar um nível de discernimento e poder que você não poderia ter acessado de outra maneira.
Por mais doloroso que tenha sido, foi preparação. E agora que a preparação está completa, a promoção está aqui. Cada dom que você tem está prestes a operar em um nível superior. Cada sonho que enterrou está prestes a ressuscitar. Cada ideia de que desistiu está prestes a respirar novamente, porque as distrações foram removidas, os vampiros de energia foram cortados, a confusão foi limpa, e você pode finalmente focar no que foi realmente colocado nesta terra para fazer. Você tem algo para construir, algo para criar, algo para oferecer ao mundo que ninguém mais pode oferecer da mesma maneira. E enquanto você estivesse emaranhado nessa bagunça, não poderia dar sua atenção total à sua atribuição. Tentaram destruir seus sonhos e potencial, e olhe para você. Ainda de pé, ainda sonhando, ainda acreditando, ainda avançando. Queriam quebrar seu espírito. E de alguma forma, através de tudo isso, seu espírito permaneceu intacto. Isso não é resiliência normal. Isso é preservação sobrenatural. Isso é o céu dizendo, não este aqui, não hoje, nem nunca. O fato de que você sobreviveu ao que foi projetado para te derrubar é prova da proteção sobre sua vida. O fato de que você está aqui recebendo esta mensagem com esperança ainda viva em seu coração é evidência de que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Formaram muitas armas, miraram cada uma na sua cabeça, e de alguma forma cada bala errou. Não por acidente, não por sorte, por design, por intervenção divina, por uma proteção tão forte que até conspirações organizadas não puderam penetrá-la. Deixe-me dizer o que vejo acontecendo no reino espiritual agora mesmo, porque isso é importante. Há uma revolução espiritual acontecendo em torno da sua situação. Forças que foram designadas contra você estão sendo desmanteladas. O espiritualista sombrio que estava operando no fundo, aquele enviando coisas em sua direção, tentando envenenar sua energia, tentando te deixar doente, tentando destruir sua paz, essa pessoa está enfrentando um tiro pela culatra de proporções monumentais. Tudo o que enviaram está retornando para eles multiplicado, e estão correndo desesperados agora tentando se proteger da própria energia que tentaram projetar em você. Estão tentando colocar muros, tentando reverter o que está vindo, mas é tarde demais. O tribunal espiritual já decidiu, o veredito já foi entregue. E nenhuma quantidade de queima de velas, nenhuma quantidade de rituais, nenhuma quantidade de orações desesperadas para as fontes erradas vai parar o que está vindo para eles. Pensaram que estavam lidando com alguém que não tinha proteção. Pensaram que estavam atacando um alvo fácil. Não tinham ideia de que aquele que estavam vindo buscar era apoiado por algo com o qual não podiam competir. Aquele mediador falso com toda a sabedoria dele estão prestes a parecer o maior tolo. Tudo o que pensavam que sabiam está prestes a ser revelado como ignorância. Cada movimento que pensavam ser estratégico está prestes a ser exposto como amador. Enganaram a si mesmos, superestimaram a própria inteligência e subestimaram a inteligência divina trabalhando em seu nome. E agora estão presos em uma situação que está se fechando sobre eles de todas as direções. Alguém em toda essa equação vai precisar de um advogado, representação legal real para problemas legais reais. Talvez seja relacionado à documentação fraudulenta. Talvez seja relacionado aos relatórios falsos que registraram. Talvez seja relacionado à difamação e calúnia. O que quer que seja, estão prestes a lidar com consequências que nunca anteciparam. Pensaram que eram intocáveis. Pensaram que suas conexões os protegeriam. Pensaram que poderiam fazer o que quisessem sem repercussões. Pensaram errado. E enquanto estão lidando com tudo isso, você está sendo posicionado para a bênção. Essa é a bela ironia da justiça divina. Ela não apenas pune seus inimigos, ela te recompensa ao mesmo tempo. Então, enquanto eles estão perdendo, você está ganhando. Enquanto estão caindo, você está subindo. Enquanto estão lutando, você está prosperando. Está acontecendo simultaneamente, e não há nada que possam fazer para parar qualquer processo. Agora, é aqui que trazemos este círculo completo. Lembra do que te disse no início? Pensaram que sabiam tudo sobre você. Estudaram você, observaram você, calcularam como te manipular com base no que pensavam que entendiam, mas só viram a superfície. Só conheceram a versão de você que você mostrou a eles. Não tinham ideia sobre a profundidade, a força, a atribuição divina, a proteção, o poder adormecido que estava apenas esperando o momento certo para ativar. E agora, esse poder está ativado, essa proteção é visível, essa atribuição está em movimento, e estão percebendo, talvez pela primeira vez,
que não tinham ideia de com quem estavam lidando. Pensaram que estavam visando alguém fraco porque você escolheu ser suave. Pensaram que estavam manipulando alguém ingênuo porque você escolheu acreditar no melhor. Pensaram que estavam dominando alguém indefeso porque você escolheu não lutar de volta. O que não perceberam é que sua paciência era força, sua bondade era estratégia, seu silêncio era guerra espiritual, e sua recusa em se envolver era, na verdade, você deixando o céu lutar em seu nome. Você não era incapaz de lutar. Escolheu não lutar porque sabia algo que eles não sabiam. Sabia que a vingança não era sua para tomar. Sabia que o karma já estava em movimento. Sabia que tentar lutar contra eles no nível deles apenas te drenava, enquanto o divino estava preparado para lutar por você em um nível que não podiam compreender. Agora eles entendem. Agora veem que aquele que cruzaram tinha reforços que não podiam ver, tinha proteção que não podiam penetrar, tinha um destino que não podiam destruir. E essa revelação está batendo neles tão forte agora que alguns deles nunca se recuperarão. Alguns deles vão carregar o arrependimento do que fizeram com você pelo resto de suas vidas. Não porque você os amaldiçoou, mas porque se amaldiçoaram vindo contra alguém que estava divinamente marcado. Você, por outro lado, está apenas começando. A versão de você que existia antes desta provação era poderosa, mas a versão de você emergindo dela é imparável. Você foi refinado, purificado, fortalecido. E o que não te mata não apenas te torna mais forte, torna-te mais sábio, torna-te mais afiado, torna-te mais perspicaz, torna-te impossível de enganar da mesma maneira 2 vezes. Você está caminhando para uma estação onde as pessoas certas vão te encontrar, onde as oportunidades certas vão te perseguir, onde os recursos certos vão fluir para você. Tudo o que precisa para cumprir seu propósito está sendo liberado agora mesmo, e ninguém que é por você será capaz de ficar longe. Serão atraídos para sua energia como mariposas para uma chama. Mas ao contrário de antes, você será capaz de dizer a diferença entre apoio genuíno e agendas ocultas. Será capaz de detectar as cobras antes que mordam. Confirmação de que os melhores capítulos da sua vida ainda estão à sua frente, não atrás de você. Você pensou que aquela situação ia te definir. Não definiu. Pensou que aquelas pessoas iam te destruir. Não puderam. Pensou que aquele capítulo ia ser o fim da sua história. Foi apenas a preparação para o seu retorno. A mesma bondade que exploraram ainda está em você, mas agora está protegida pela sabedoria. O mesmo amor que usaram como arma ainda está em você, mas agora está guardado pelo discernimento. A mesma lealdade de que tiraram vantagem ainda está em você, mas agora está reservada para aqueles que a ganham. Você não se tornou amargo, tornou-se melhor. Não se tornou frio, tornou-se estratégico. Não se fechou, tornou-se seletivo. E essa é a vitória final. Queriam mudar quem você era no seu núcleo. Queriam te endurecer em algo irreconhecível. Queriam roubar sua luz. Mas tudo o que fizeram foi te ensinar como proteger sua chama enquanto ainda a deixa brilhar forte. Agora as balanças estão se equilibrando. Agora o karma está ativando. Agora a justiça está se manifestando. E tudo o que você tem que fazer é continuar caminhando para tudo o que foi preparado para você, desde antes que as fundações desta terra fossem lançadas. Tentaram parar um destino que nem conseguiam compreender. E essa pode ser a coisa mais tola que já fizeram, porque o destino não cancela por causa da oposição. Apenas chega com mais força, apenas se manifesta com mais impacto, apenas aparece com mais evidência inegável de apoio divino. Descanse nesse saber. A paz vive lá, a vitória vive lá, e você está finalmente livre para reivindicar tudo o que sempre deveria ser seu. Esta é a sua confirmação, esta é a sua vindicação, este é o seu novo começo, e ninguém, nem a pessoa que cruzou linhas, nem o mediador falso com motivos ocultos, nem os colaboradores que fingiram te conhecer, nem uma única alma que se levantou contra você, pode parar o que está vindo para você agora. Pensaram que sabiam tudo sobre você. Não sabiam a coisa mais importante. Não sabiam que você era escolhido.